25 de agosto de 2019. Rússia, região de Altai, cidade de Slavgorod, localizada a 400 quilômetros de Barnaul e a 20 quilômetros da fronteira com o Cazaquistão. De manhã cedo, Nikolai Dubinin, morador da vila de Pavlovka, localizada nesse mesmo distrito municipal, procura a delegacia da cidade. O homem está preocupado. A companheira do seu irmão, Daria Ignatiuk, de 27 anos, desapareceu. Segundo ele, no dia 21 de agosto, após uma briga com o irmão, a mulher juntou suas coisas, documentos e saiu de casa. Com Daria estavam duas crianças, Sofia, de 9 anos, e Timofei, de 4 anos. A menina recém-nascida, única filha que ela teve com o companheiro, ela deixou com o pai. O telefone não atende. Daria não apareceu na casa de amigos nem de parentes. A mulher parecia estar indo para Irkutsk. Talvez algo tenha acontecido no caminho. O preocupado companheiro de Daria, Vladimir, ficou em casa com a criança, enquanto o irmão dele foi registrar o desaparecimento. Você está no canal Strashnota. E hoje um caso doméstico assustador. Muitos de vocês estão sempre procurando perigo nas ruas e em desconhecidos, enquanto a esmagadora maioria dos crimes contra a vida e a saúde são cometidos por conhecidos, pessoas próximas e parentes. Hoje é justamente um desses casos. Não se esqueçam de curtir, dar dislike, deixar comentários e se inscrever no Telegram do Strashnota, onde vou deixar materiais adicionais, inclusive caso o YouTube queira censurá-los fortemente. E inscrevam-se gratuitamente, isso pode ser feito no Boosty ou no Patreon só para não se perderem. Porque, como mostra a prática atual, uma plataforma só não é suficiente. São necessárias 100 plataformas. A polícia concorda, tem claramente algo errado aqui. O boletim de ocorrência é registrado imediatamente. Os boletins de busca sobre Daria e seus filhos são distribuídos pela região. Voluntários começam a procurar a mulher nas áreas de mata, ao longo das estradas rurais, nos arredores das aldeias. Eles verificam as gravações das câmeras de vídeo, das estações de trem e dos terminais rodoviários. Nenhum sinal. Nikolai e Vladimir também participam das buscas. Junto com todos, eles andam pela floresta, olham nos arbustos, remexem montes suspeitos de terra e folhas. Nenhum dos voluntários de busca desconfia ainda que um desses dois homens sabe exatamente onde procurar Daria e seus filhos. Ele sabe que a viagem não terminou na estação, sabe exatamente como ela terminou, sabe a profundidade exata da cova onde colocou os corpos, e a quantidade exata de cimento que despejou lá. E esse homem também tem certeza de que tem um álibi perfeito, mas ele está enganado. Daria conheceu seu futuro companheiro, Vladimir Magnatin, na internet cerca de 2 anos antes de morrer. A conversa começou com uma paquera comum na internet. Uma mulher jovem e bonita, um homem confiante e interesses em comum que podiam ser discutidos da noite até o amanhecer. Eles trocaram mensagens por cerca de 3 meses, e durante esse tempo Daria e Vladimir ficaram tão próximos que o homem lhe propôs morarem juntos. Naquela época, Ignatiuk estava preso por furto. Ele contou isso para Daria quase imediatamente, mas isso não a incomodou. Vladimir parecia ser uma boa pessoa para ela. Muitas pessoas cometem erros na vida e ele parecia estar sinceramente arrependido. Fui um tolo, cedi à tentação, peguei o que era dos outros. Foi o que ele escreveu para Daria em um dos chats noturnos deles. Recebi o que merecia, com certeza. Vou lembrar disso para o resto da vida. Só não quero que por causa de um erro bobo me descartem. Você não é assim, é? Claro que não, respondeu ela imediatamente. E no geral isso era sincero. A própria Daria também tinha, se não erros, pelo menos lições de vida em seu passado. 2 homens, com quem ela teve 2 filhos e com quem depois não deu certo. Palavras e ações das quais ela se envergonhava. Para uma mulher com 2 filhos também é difícil encontrar seu lugar na vida. Muitos homens desistem de mulheres assim. E o que você acha? Vale a pena desistir de um relacionamento com uma mulher que tem filhos? Escreva nos comentários. Independentemente da sua resposta, Vladimir também não era assim. Ele a apoiava de todas as formas, escrevia que estava pronto para cuidar das crianças como se fossem dele e que sempre sonhou com uma família grande e unida. Eu estou levando isso a sério. Vamos morar juntos, nos organizar e depois casamos, escrevia Vladimir.
Não vou maltratar as crianças, não se preocupe. Quando você conseguir um emprego, vamos dar conta. Daria entendia. Diante dela não estava apenas um homem que queria passar um tempo agradável. Ela já via nele o futuro marido, o chefe da família. A troca de mensagens continuava. O casal fazia planos para o futuro, nos quais Daria agora quase acreditava. Após a libertação de Vladimir, eles quase imediatamente começaram a morar juntos na vila de Pavlovka, no distrito de Slavgorod. A mãe de Vladimir morava com eles. Nada se sabe sobre o relacionamento dela com Daria. Os parentes da mulher moravam em Bratsk e Irkutsk, e eles não gostavam muito da união dela com Vladimir, que já tinha antecedentes criminais. Mas Daria não ouvia ninguém. Essa era a escolha dela, a responsabilidade dela. Afinal, ela já tinha 26 anos. Ela entendia algumas coisas da vida. E o que vocês acham? Até que ponto é possível entender alguma coisa da vida aos 26 anos? Escrevam nos comentários. Mas independentemente da sua resposta, Daria amava Vladimir, e no começo ele literalmente a carregava nos braços. A vida em família engrenou, tarefas domésticas, problemas do dia a dia, criação dos filhos, pequenas brigas aconteciam, mas quem não as tem? O casal estava apenas começando a se acostumar um com o outro, a realmente se conhecer. Logo depois, Daria ficou grávida. Tudo parecia seguir seu curso natural. Nikolai Dubinin, o irmão mais novo de Vladimir, conheceu Daria ainda antes de o casal começar a morar junto. Vladimir contava para ele sobre a mulher que o esperava enquanto ele estava preso e enviava fotos. Os irmãos tinham uma relação calorosa. Quando Vladimir foi libertado, Nikolai ficou realmente feliz. Na verdade, o rapaz não gostava muito do fato de que o irmão, segundo ele, estava pondo nas costas o peso de criar os 2 filhos da Daria do casamento anterior. Os pais deles pagavam pensão alimentícia para a mulher, mas havia constantemente uma fonte de barulho e bagunça na casa. Por causa disso, Nikolai visitava o irmão raramente. Aí na sua casa é barulhento, melhor você vir aqui nos fins de semana. Vamos tomar uma cerveja, sentar e conversar como antigamente ele convidava. E já depois, estando meio bêbado, de vez em quando soltava umas indiretas para Daria. Fica de olho na sua Dashka. Acha que os caras foram embora dela à toa? Daria com certeza percebeu o distanciamento do Nikolai em relação a ela. Ela mesma não tentava se aproximar dele, mas no começo era cordial e sempre o convidava para a mesa. Família é família. Na verdade, ela não gostava muito que Vladimir, quando ia para a casa do irmão, sempre voltava tarde e completamente bêbado. Ele acordava as crianças, começava a contar alguma coisa para ela. As primeiras brigas na família começaram, entre outras coisas, por causa disso. Daria era bonita e os homens prestavam atenção nela. Segundo uma das versões, Nikolai também estava de olho na companheira do irmão, talvez tenha dito alguma palavra imprudente na frente dos amigos ou feito alguma insinuação. Indiretamente, o próprio depoimento dele no futuro vai confirmar isso. Havia muito de pessoal, não dito, na atitude dele em relação a Daria. As emoções fervilhavam dentro dele. Talvez a mulher até soubesse disso. Em 2 de julho de 2019, Daria e Vladimir tiveram uma filha juntos. O nascimento da criança mudou o equilíbrio na família. Vladimir realmente entendeu o que significa ser pai. As responsabilidades aumentaram de repente, e agora não dava mais para fugir delas. Era a responsabilidade dele, seu dever direto como pai. Segundo o irmão dos amigos, Vladimir ficou feliz com o nascimento da filha. Ele ajudava Daria a dar banho na menina. Trocava as fraldas, levantava à noite para trazer a criança do berço para amamentar. Mas já não dava para dizer que a felicidade deles era um mar de rosas. Daria e Vladimir brigavam muito, conflitos na família deles já aconteciam antes. Os 2 filhos mais velhos não eram biológicos de Vladimir e a filha mais velha, Sofia, entendia isso muito bem. A menina desobedecia a Vladimir, podia dizer abertamente: "Você não é meu pai, não vou te obedecer." Quando Vladimir punia a criança, Sofia chamava pelo pai. Daria nem sempre defendia os filhos, mas ainda assim o instinto materno às vezes falava mais alto do que a lógica. Ela achava que Vladimir estava punindo o filho dela com severidade demais. Ela saía em defesa dele e palavras ofensivas eram ditas. Também não faltavam problemas domésticos. Com o nascimento da filha, aumentaram. No entanto, as brigas entre Daria e o companheiro não iam além do comum, do tipo que qualquer um conhece. Vladimir nunca levantou a mão para ela,
E também não era esse tipo de pessoa. Claro, ele podia dizer algo ofensivo no calor do momento, bater à porta. Mas ele se acalmava rapidamente, pedia desculpas, enquanto Daria era mais sensível e perdoava com mais dificuldade. E ela mesma também não gostava muito de pedir desculpas, era orgulhosa demais e facilmente queimava pontes. E no caso com Vladimir, essas pontes pegaram fogo de forma bem rápida. Nos últimos dias antes daquela noite fatídica, a mulher já dizia abertamente que queria visitar os parentes em Irkutsk. Ia ficar pouco tempo? Perguntou Vladimir com evidente desconfiança. Não é da sua conta, cortou a mulher. Ficava claro, Daria estava se preparando para ir embora, se não para sempre, pelo menos para valer. Alguém dos parentes demonstrou compaixão. A gente te avisou. Não tenha pressa de morar com ele. Não tenha pressa de ter filho. Na internet, todos eles parecem bons. Você já se queimou antes. E o que você acha? Onde é melhor conhecer alguém? Pela internet ou pessoalmente, com quem aparecer? Escrevam nos comentários. Mas independentemente da resposta, Daria ora ficava em silêncio, ora concordava. Vladimir, na realidade, acabou sendo bem diferente do que era nas mensagens. Assim como muitas outras pessoas, na convivência acabam sendo bem diferentes do que eram antes dela. E agora Daria tinha 3 filhos de homens diferentes e a consciência de que tinha se decepcionado mais uma vez. Nikolai, por sua vez, também colocava lenha na fogueira. Sentando-se ao lado do irmão na varanda com uma garrafa de cerveja gelada, ele resmungava. Ela devia ser grata a você por ter aceitado ela com os filhos, mas ela faz cara feia, não deixe ela se aproveitar de você. Mais tarde, a mídia vai escrever. Daria não estava indo apenas para os parentes, mas para o seu ex-companheiro Pavel, pai da criança mais velha. Se Vladimir sabia disso, isso claramente não o agradava. O próprio ex-companheiro de Daria depois não vai confirmar essa versão. Nós não nos falamos há muito tempo. Nos separamos porque ela estava sempre sumindo, saía para festas. Ela não tinha nenhum problema com álcool. Pais normais, ela era só uma pessoa assim. Eu várias vezes ofereci para ficar com a nossa filha, mas ela recusava. Agora me arrependo de não ter levado ela, dirá Pavel aos jornalistas. Em agosto de 2019, a filha de Daria e Vladimir ainda era um bebê. A mulher estava apenas começando a se recuperar do parto. As noites sem dormir a deixavam sem forças. Foi exatamente nesse momento que aconteceu a tragédia que tirou 3 vidas de uma só vez. O que exatamente causou a briga em 21 de agosto de 2019 não foi estabelecido pela investigação. Nos autos do processo não há uma formulação exata do motivo do conflito. Considerando que havia um bebê de 1 mês e meio na família, a tensão poderia estar relacionada ao cansaço, à rotina doméstica ou à divisão das responsabilidades. Talvez Nikolai também tenha desempenhado seu papel, não diretamente, mas ainda assim. A briga foi especialmente difícil, foram ditas palavras que não podem ser desditas. Vladimir diria mais tarde, fez um escândalo do nada. De qualquer forma, em um instante a paciência da mulher se esgotou. Chega, basta, nós vamos embora, gritou ela para Vladimir. Vai dormir, é melhor, de manhã a gente conversa, disse o homem com desdém e foi para o quarto da mãe. Mas Daria já tinha tomado sua decisão. A mulher rapidamente juntou as coisas e os documentos, vestiu o filho e a filha. Em algumas fontes, disse que ela já tinha conseguido preparar parte das coisas com antecedência. Em 2 malas coube toda a sua vida familiar, todas as esperanças e sonhos não realizados. Segurando o pequeno Timofei pela mão, Daria ordenou às crianças, vamos embora. Na porta ela olhou para trás. No quarto, no berço, a recém-nascida se mexeu. Provavelmente o barulho da briga e o bater das portas a acordaram. Daria pareceu hesitar, mas então segurou com mais força as alças das malas e saiu. A recém-nascida foi deixada com Vladimir. Esse fato imediatamente levantou uma questão durante a investigação. Por que a mãe, que decidiu se mudar para outra região, não levou a bebê de apenas 1 mês e meio? A criança era um bebê de colo, precisava ser alimentada, e os parentes afirmavam em uníssono que Daria era uma boa mãe e amava a menina. As explicações talvez fossem diferentes. Daria pretendia voltar depois, talvez esperasse que o pai assumisse a criação da menina, ou talvez simplesmente entendesse que seria mais difícil para ela viajar com um bebê de colo.
Na mídia foi divulgada a versão de que, após uma briga, Vladimir pegou o bebê do berço e o levou para o quarto de sua mãe, e Daria não entrou lá. De qualquer forma, a menina ficou na casa. Como se descobriria mais tarde, isso foi o que a salvou. De Pavlovka até Slavgorod são cerca de 20 quilômetros. O transporte público não funcionava à noite, e chamar um táxi era caro. Daria queria ir embora o quanto antes. Já estava anoitecendo na rua e as emoções ainda estavam à flor da pele. Talvez ela não quisesse pensar na filha que deixou com o pai. Talvez ela tivesse medo de que Vladimir tentasse convencê-la, e que ele conseguisse. De acordo com a primeira versão da investigação, que no entanto foi rapidamente descartada, a mulher teria ido para Slavgorod de carona com alguém da região. Ninguém mais a viu viva depois disso. No dia seguinte, o telefone de Daria não atendia e não havia notícias dela. Vladimir rangia os dentes, estava nervoso. Ela queria deixá-lo na ansiedade para que ele ficasse preocupado. Nikolai também não estava preocupado. Daria era uma mulher de personalidade forte, e isso era típico dela. Mas depois, 3 dias depois, quando Daria não apareceu na casa de amigos ou parentes, foi justamente Nikolai quem soou o alarme. Foi ele quem procurou a polícia e registrou o desaparecimento. Quando foi chamado para depor, disse mais ou menos o seguinte: "Eu não me meto na vida conjugal do meu irmão. Naquela noite, ele me ligou depois e disse que a Dasha tinha saído de casa e que eles tinham brigado. Eu mesmo não a vi." Na fase inicial da investigação, essa versão pareceu lógica e plausível aos investigadores. Naquela época, Nikolai também entrou no círculo de suspeitos, mas não se tornou o principal. Afinal, ele mesmo procurou a polícia. Normalmente, os criminosos não fazem isso. As buscas por Daria continuaram por quase 1 mês e meio. Participaram delas policiais, equipes do Ministério de Situações de Emergência e voluntários. As pessoas vasculhavam áreas de floresta, ravinas, construções abandonadas e margens de corpos d'água. A Lais Alert também se juntou às buscas. Os retratos de Daria e das crianças foram enviados às regiões. Os parentes da Dasha ligaram para hospitais, necrotérios de Slavgorod, rodoviárias e estações de trem próximas. A menina de 1 mês e meio estava deitada em seu berço na casa de Vladimir. Pedia leite e a mãe, sem saber que a mãe nunca mais viria. O próprio Vladimir explicou a situação de forma coerente. Houve uma briga, Daria juntou suas coisas e foi embora. A filha recém-nascida ficou com ele. Daria desligou o telefone. Ele não procurou a polícia imediatamente, pois achava que era uma saída para chamar atenção e uma tentativa de deixá-lo preocupado. Mesmo quando o boletim de ocorrência sobre o desaparecimento de Daria foi registrado, o homem continuava cético, mas depois ele também teve que acreditar no pior. Nas dependências da estação de Slavgorod, não foram encontrados testemunhas que pudessem confirmar com certeza que viram Daria com as crianças. No entanto, a investigação não considerou isso uma circunstância estranha. Slavgorod é um grande centro distrital com 40 mil habitantes. O fluxo diário de passageiros é significativo. As pessoas raramente prestam atenção nos passageiros ocasionais. A ausência de testemunhas, por si só, não indicava que Daria não havia chegado lá. Naquele momento, o quadro parecia indefinido. O conflito na família foi confirmado, assim como a intenção da mulher de ir embora. Mas com quem ela foi embora? Foi exatamente essa pessoa que pode ter sido a última a vê-la com vida. Ele poderia ser uma testemunha ou até mesmo o criminoso. Os investigadores não estavam fazendo seu trabalho minucioso à toa. Cerca de 4 semanas depois, 2 moradores da vila disseram que viram Daria subindo na motocicleta de Nikolai na noite de 21 de agosto, sozinha, voluntariamente, e conversavam calmamente, embora fosse visível que a mulher estava nervosa. Ela colocou as crianças no sidecar e sentou-se atrás do homem. Outros investigadores apontaram que, nos dias seguintes, ele comprou cimento em uma loja de materiais de construção local e ia para algum lugar com ele, vários dias seguidos. Ao mesmo tempo, a investigação também verificou os dados de geolocalização, e novamente apareceu Nikolai Dubinin. Tudo indicava que Daria estava com ele naquela noite, pelo menos em parte do caminho até Slavgorod. Os telefones deles seguiram juntos pela estrada por um tempo. Mais tarde, o telefone dela foi desligado. O homem foi chamado para interrogatório e lhe apresentaram as provas. Dubinin entrou em pânico imediatamente. Teve que confessar.
Sim, naquela noite Daria realmente estava com ele. Ela mesma veio até mim. Ela pediu para ser levada à estação em Slavgorod. Ela disse que brigou com Vovka e que queria ir embora para a família em Irkutsk. Ela também disse que não tinha muito dinheiro, mas estava disposta a pagar com sexo. Sugeriu parar em algum lugar perto da mata e fazer tudo rapidamente. Ela disse exatamente isso. Ele afirmou isso à investigação. Segundo o homem, a proposta o chocou e, naturalmente, ele recusou. A companheira do irmão tinha acabado de ter um filho dele. Não, esse limite ele não pretendia ultrapassar. Ele disse firmemente que não queria nenhum tipo de intimidade, mas que levaria Daria até a estação. Só isso, como se fosse da família. Em resposta, Daria apenas assentiu. Tudo bem, mas vamos mais rápido. Com isso, a conversa sobre intimidade entre eles terminou. O caminho transcorreu sem incidentes. Nikolai levou seus passageiros até a estação e os deixou lá. Depois, imediatamente deu a volta e foi para casa. Depois foi dormir e só acordou já de dia. Ou seja, ele foi o último a ver Daria com vida. Ele admitiu isso ao investigador com relutância, mas foi por isso que não contou antes. Tinha medo de ser suspeito. Essa versão também era em geral lógica e plausível. Testemunhas confirmaram que Daria subiu na moto do irmão do companheiro por vontade própria. Mas os olhos do rapaz desviavam demais quando ele contava essa suposta verdade. Ele estava nervoso demais e suava muito. Os investigadores entendiam que não era tão simples assim. Eles tinham uma pista real em mãos. Os peritos examinaram a motocicleta de Nikolai. Segundo outras informações, ele a levou de carro. De qualquer forma, foram encontradas as impressões digitais de Daria e das crianças. Mas isso apenas confirmava o fato da viagem e não contradizia as palavras de Nikolai de que ele os havia levado. No entanto, logo foram encontrados vestígios suspeitos. Manchas de sangue, poucas, bem pequenas, no banco. Cabelos de criança arrancados pela raiz, no assento do carrinho. No cabo de reboque também foi encontrado algo suspeito. Depois descobre-se que é sangue e partículas de pele das crianças e de Daria. Com o acúmulo de dados, o círculo de suspeitos na prática se reduziu a um só. Nikolai ficava cada vez mais nervoso. Ele começou a se contradizer nos depoimentos. Inventava alguns detalhes improváveis. O homem se colocou em uma situação sem saída e percebeu isso rapidamente. Praticamente imediatamente, assim que a investigação mencionou cabelos infantis e sangue, ele desistiu de seus depoimentos anteriores e confessou o crime. Nikolai declarou que foi ele quem tirou a vida de Daria e das duas crianças e concordou em mostrar o local do enterro. Isso aconteceu cerca de 1 mês e meio depois do registro do desaparecimento. Já no dia seguinte, na mata, no local indicado por Nikolai, foi encontrada uma área do terreno que se destacava pela estrutura. Sob uma camada de terra havia uma massa de concreto densa e endurecida, e após a abertura ficou claro que era um verdadeiro sarcófago. No sarcófago, como múmias, estavam 3 corpos praticamente não decompostos, Daria e seus filhos. As fotos rapidamente chegaram aos canais locais do Telegram e grupos, e o caso chocou a mídia local. Nikolai já não escondia mais nada e não negava nada. Ele detalhou sua versão da noite trágica, permitindo que a investigação reconstruísse a cadeia de eventos e finalmente entendesse por que a mulher e seus filhos morreram. Segundo ele, tudo começou com o pedido de Daria para levá-la com as crianças até Slavgorod. O homem insistiu que Daria lhe ofereceu relações íntimas e continuou afirmando que recusou firmemente. De acordo com a versão principal dos acontecimentos, a viagem começou tranquila, mas logo o homem e a mulher começaram a brigar. Daria ainda estava agitada depois do escândalo com Vladimir. Nikolai apoiava o irmão e a acusava de sempre ter sido promíscua e ingrata. Você e seus filhos, vocês já alcançaram demais, ele xingou. Foi exatamente essa frase. Mais tarde, ele também revelaria seu motivo. Segundo outra versão, o ponto de virada aconteceu quando seu olhar caiu sobre a bolsa de Daria. Lá, ele notou medicamentos que, segundo ele, são usados para tratar o HIV. A mídia também relata que ele supostamente se lembrou de ter visto esses medicamentos na casa deles. Nikolai ficou literalmente suando frio. Se Daria tinha HIV, ela poderia ter infectado o irmão, e ela ainda tinha se oferecido a ele também. O conflito ficou realmente sério.
Ambos relembravam mágoas passadas sem poupar palavras, enquanto a motocicleta seguia pela estrada deserta. O restante Nikolai descreveu como um súbito estado de violenta emoção, no momento em que os sentimentos dominaram a razão e ele já não conseguia se controlar. Só havia um pensamento martelando na cabeça dele: faça com que ela se cale. Ele parou a motocicleta no acostamento perto da mata, se virou e deu um soco, fazendo com que Daria perdesse a consciência. A mulher deslizou suavemente da motocicleta, caiu no acostamento e ficou imóvel. Por um instante, Nikolai também ficou paralisado. Daria não se mexia. Sangue escorria do nariz dela. Então ouviu-se um grito infantil. Você bateu na mamãe. Eu vou contar tudo para o papai, gritou Sofia. O pequeno Timofei começou a chorar, repetindo: Mamãe, mamãe. Nikolai gritou com as crianças, depois tentou acalmá-las, mas nada adiantava. Daria não recobrava a consciência, respirava de forma pesada e superficial. Nikolai começou a tremer. Ele desceu da moto e se aproximou da mulher. Vamos, levante-se, abra os olhos. Mas Daria claramente não o ouvia. Ele começou a andar de um lado para o outro no acostamento, tremendo. O que fazer? Para onde ir? As crianças continuavam chorando. E se alguém visse, se alguém parasse? A memória lhe soprou. Há um cabo de reboque no sidecar. Depois disso, Nikolai voltou a agir como se estivesse no piloto automático. Ele tirou as crianças do sidecar uma por uma. A menina gritava, mas o menino parecia petrificado de choque e apenas olhava para ele com olhos enormes. O cabo era grosso e os pescoços das crianças eram finos. Nikolai decidiu se livrar dos dois de uma vez só. Ele colocou o cabo ao mesmo tempo nos dois pescoços das crianças e apertou. Ele puxou até que as duas crianças pararam de se mexer e finalmente reinou o silêncio tão esperado. E então Daria começou a se mexer no chão. A mulher começava a recobrar a consciência, mas ela já estava condenada. Nikolai, se quisesse se safar daquele crime, não tinha escolha. Ele pegou o cabo novamente. A mulher tentou resistir, mas era inútil. Daria deu seu último suspiro a poucos metros de seus filhos já mortos. A perícia médica confirmaria mais tarde. Os três morreram por asfixia mecânica. Mais tarde, surgiu uma versão alternativa do crime em publicações da mídia. Algumas fontes afirmaram que primeiro Daria morreu e só depois as crianças com quem Nikolai matou pelo mesmo motivo. Eles viram ele tirar a vida da mãe e começaram a gritar e chorar. Do ponto de vista processual, isso é importante para a reconstrução dos acontecimentos. Do ponto de vista humano, não. Nikolai afirmou que agiu em meio ao pânico e ao medo. Mas se o golpe que ele deu em Daria e a morte das crianças ainda poderiam ser considerados como resultado de um estado de violenta emoção, o que aconteceu depois disso, não. Assim, segundo Nikolai, eles morreram. O primeiro porque incomodou o irmão, o segundo porque gritava. No começo, eu não pretendia tocá-los, não tinha essa intenção. Mas eles choravam, eu tive que fazer isso, dirá Nikolai durante a investigação. Respirando com dificuldade e ainda segurando o cabo de reboque nas mãos, Nikolai olhava para os três corpos estendidos à sua frente. Era noite. Tudo ao redor estava silencioso. Mas em sua cabeça martelava a pergunta: e agora, o que fazer? Ele não podia deixar os corpos ali, pois já no dia seguinte seriam encontrados. Levar com ele e transportar para longe também não era uma opção. Era necessário ocultar os corpos para que não fossem achados por muito tempo. Passou pela cabeça a ideia. E se os escondesse não apenas na terra, mas no concreto, a ideia pareceu boa. Nikolai arrastou o corpo para longe da estrada, foi até em casa buscar uma pá e começou a cavar um buraco. Ele trabalhou por algumas horas, o buraco ficou fundo e suficiente para 3 corpos. Sem olhar muito para os rostos congelados de suas vítimas, o homem jogou os 3 corpos na cova. Depois ele começou a construir o sarcófago. Durante vários dias, Nikolai trazia argamassa de cimento para a cova aberta. Segundo outras informações, ele preparava o cimento ali mesmo. A massa cinzenta cobria a pele dos cadáveres, escorria para as bocas semi-abertas, para os olhos e ouvidos. Camada por camada, o cimento escondia os vestígios do crime. Em 24 de agosto, o homem concluiu o trabalho. No dia seguinte, a polícia recebeu uma denúncia sobre o desaparecimento de Daria Ignatiuk e seus filhos.
Nikolai foi acusado com base na parte 2 do artigo 105 do Código Penal da Federação Russa, por tirar a vida de duas ou mais pessoas, incluindo crianças pequenas, com especial crueldade. Uma punição severa, prisão perpétua. Um jovem de 22 anos poderia ser enviado para a colônia penal para sempre. A reação de Vladimir à confissão do irmão foi atípica. Na época, ele cumpria detenção administrativa por dirigir sem habilitação e não soube de imediato da prisão de Nikolai. Normalmente, nesses casos, especialmente quando se trata de crimes violentos, os parentes dos acusados sentem raiva. Vladimir simplesmente não conseguia acreditar que o irmão tivesse cometido um triplo homicídio. Sinceramente, não quero acreditar que ele matou Daria e as crianças, mas os fatos confirmam. Me pergunto por que ele fez isso com ela e as crianças. Ele era um bom rapaz, repetia o homem. Vladimir não teve coragem de falar com o irmão logo sobre o ocorrido, mas depois da conversa não ficou bravo nem se afastou. Nikolai não tinha antecedentes criminais. Na vila, ele era conhecido como um rapaz comum, sem estranhezas, simpático, incapaz de crueldade. Vladimir não conseguia se forçar a destruir essa imagem. Nos tribunais, ele descrevia Nikolai de forma positiva, dizia que não achava necessário impor a punição mais severa. Essas palavras soavam ao fundo de uma foto de um sarcófago de concreto, 3 corpos sem vida e relatos sobre uma triplo homicídio, como uma voz calma em meio ao caos, que causava arrepios. A reação de Vladimir provocou uma tempestade de emoções e discussões tanto entre os parentes de Daria quanto entre os familiares dos próprios irmãos. Alguns tentavam entender os sentimentos de Vladimir, seu apego, lealdade à família, além de seu próprio passado que está longe de ser inocente. Outros viam nisso uma condescendência incompreensível e uma ambiguidade moral. Parecia que ele não se comovia tanto com a morte de Daria quanto com o fato de que o irmão iria para a prisão. Mas não se tratava apenas de um erro ou de um absurdo que causou a tragédia. Lembravam a ele, foi sua própria filha que ele deixou sem mãe. Ela vai crescer, vai perguntar, o que você vai dizer? Ele era um homem bom. As palavras de Vladimir no tribunal soavam como um eco no vazio, suaves, cheias de uma triste incompreensão e pena pelo irmão, e apenas em parte de luto pela perda da mulher com quem compartilhava a vida. Tentando suavizar a sentença, os advogados de Nikolai começaram a vasculhar seus documentos médicos. No processo judicial, a defesa destacou o estado mental do acusado. Os advogados alegaram que, na infância, Nikolai apresentou atraso no desenvolvimento, dificuldades de aprendizagem, era considerado atrasado e, por isso, nunca trabalhou em lugar nenhum. Nikolai tem distúrbios evidentes. Psichiskого здоровья. A defesa insistiu. As particularidades de sua psique poderiam ter influenciado sua capacidade de reagir adequadamente a uma situação de estresse. Segundo eles, o conflito no carro provocou um acesso de fúria causado pelo estado emocional instável. Uma pessoa saudável teria reagido de forma mais contida, mas Nikolai não era saudável, ele não conseguia se controlar. Para verificar esses argumentos, foi designada uma perícia psiquiátrica forense complexa. Os especialistas analisaram os documentos médicos, realizaram exames e avaliaram o comportamento do acusado antes e depois do crime. A conclusão foi inequívoca. As características de personalidade identificadas e o nível de desenvolvimento mental não privaram Nikolai Dubinin da capacidade de compreender a natureza de suas ações e de controlá-las. Ou seja, ele entendia exatamente o que estava fazendo e quais poderiam ser as consequências, e mesmo assim cometia os atos. Assim, não houve motivos para considerar Nikolai inimputável. No geral, Nikolai Dubinin é uma pessoa com autoestima instável, um sistema de controle fraco, mas que ainda assim não é desprovido de racionalidade. Ele não é agressivo constantemente, ao contrário, tende a reprimir a tensão por muito tempo. Na vida cotidiana, isso se manifesta como insatisfação passiva, reclamações veladas, comentários sarcásticos, especialmente direcionados àqueles que ele considera fora do lugar. Ele tem uma forte dependência da hierarquia. Ele constrói mentalmente um sistema onde existem os certos e os errados. Nesse sistema, ele está do lado do irmão, e Daria é uma estranha, alguém de fora que quebra a ordem.
Ao mesmo tempo, a atitude dele em relação a ela não é apenas negativa, mas carregada de emoção. Nele se misturam irritação, desprezo e talvez um interesse reprimido. Misturas assim são especialmente perigosas, porque demoram a ser percebidas e expressas, mas vão se acumulando. No momento do conflito, ele tem um típico colapso segundo o modelo de acumulação e explosão. É importante notar que a própria explosão não explica tudo. Ela desencadeia o processo, mas depois ele já age não mais sob o efeito, e sim na lógica de resolver o problema. Isso fica claro pela rapidez com que ele passa da agressão para a tomada de decisões. O que fazer na situação, como eliminar as consequências, como não ser pego. Ou seja, ele não tem um sinal interno de parada que se ativa mesmo depois do irreversível. Em vez disso, entra em ação a racionalização. Já que isso já aconteceu, é preciso levar até o fim. E é exatamente esse momento que separa um surto acidental de um comportamento criminoso completo. Depois disso, Nikolai demonstra mais uma característica, a capacidade de planejar friamente. Ele não entra em pânico no sentido clássico, mas escolhe um método complicado, trabalhoso, porém confiável para esconder. Isso indica que seu pensamento e suas decisões permanecem organizados, ou seja, o controle sobre suas ações não foi perdido. Ao mesmo tempo, ele tenta manter uma aparência externa de normalidade. Vai à polícia, participa das buscas, apresenta a versão da viagem. Essas não são ações caóticas, mas uma tentativa de se encaixar no modelo de comportamento esperado. É como se ele estivesse interpretando o papel de uma pessoa que não está envolvida e faz isso de maneira bastante consistente até se deparar com fatos que já não podem ser ignorados. Daria, ao que tudo indica, é uma pessoa com forte carga emocional e necessidade de proximidade, mas com decisões instáveis nos relacionamentos. Ela tende a se envolver rapidamente, acreditar, criar expectativas, mas ao se deparar com a realidade também se decepciona rapidamente e pode cortar os laços de forma abrupta. Ela tem um senso de autoestima bem definido, mas nem sempre é sustentado por estabilidade. Por isso, em um conflito, ela não busca um acordo, mas sim o rompimento. Não se trata de força, mas de proteção. Se dói, é melhor partir de vez. No comportamento dela há impulsividade, especialmente nos momentos de sobrecarga emocional. Ao mesmo tempo, ela não parece irresponsável. As decisões dela são contraditórias. Por um lado, há cuidado com as crianças, por outro, atitudes bruscas que as colocam em uma posição vulnerável. Isso indica um conflito interno entre reações emocionais e responsabilidades reais. Vladimir é uma pessoa com um tipo de psique mais simples e adaptável. Ele não é inclinado à análise profunda e a avaliações morais complexas. Para ele, é mais importante manter a visão de mundo habitual do que reconstruí-la novamente. Isso se manifesta em sua reação. Mesmo diante do óbvio, ele continua mantendo a imagem anterior do irmão. E isso, muito provavelmente, não é falta de sentimentos, mas simplesmente a incapacidade de processar rapidamente uma informação traumática. Ele escolhe não confrontar a realidade, mas manter o apego habitual. Essas pessoas muitas vezes parecem calmas e normais, mas em situações críticas acabam ficando psicologicamente paralisadas. Eles não tomam decisões ativas, é como se esperassem que tudo se resolvesse sozinho. No geral, aqui podemos ver como três mecanismos diferentes se unem: agressão acumulada sem elaboração, impulsividade emocional nos relacionamentos e inércia psicológica. E no ponto em que eles se cruzam, surge uma situação em que uma pessoa ultrapassa o limite, outra não consegue se proteger a tempo e a terceira não é capaz de perceber a gravidade do que está acontecendo a tempo. Enquanto isso, a defesa tentava paralelamente desviar o foco para a personalidade da vítima. De acordo com algumas fontes, durante a perícia genética realizada no âmbito do tribunal, descobriu-se que os homens que pagavam pensão alimentícia para os filhos mais velhos de Daria não eram seus pais biológicos. Esse fato foi apresentado como uma característica do seu comportamento imoral. Os advogados insistiam que Daria levava uma vida leviana e trocava de homens com frequência. A falecida realmente poderia ter oferecido intimidade em troca de uma carona, isso se encaixa perfeitamente no seu caráter.
No entanto, a tentativa de difamar a falecida, apresentando-a quase como uma prostituta, provocou uma reação fortemente negativa de seus familiares e também entre os grupos da cidade em geral. Porque, bem, sim, Dária teve vários homens, e de 3 deles ela teve 3 filhos, mas naquela noite ela estava com dinheiro e documentos. Estamos falando de 20 quilômetros de estrada. Além disso, muitos sabiam que Nikolai e Dária tinham uma relação tensa, quase hostil. Oferecer intimidade a alguém que você não suporta parecia extremamente ilógico. Além disso, a versão sobre um acerto de contas na presença dos próprios filhos parecia duvidosa. O tribunal reagiu à nova informação de forma rigorosa e dentro da lei. A vida pessoal da vítima, seus relacionamentos com homens e a paternidade biológica das crianças não estão relacionados com as circunstâncias do crime e não podem ser considerados como circunstâncias atenuantes. E o que vocês acham sobre isso? Escrevam nos comentários. E eu, claro, assim como o tribunal, acho que não faz diferença o que cada um fazia. Por não saber viver, as pessoas definitivamente não merecem a morte. Na sentença, o tribunal se baseou no conjunto de provas e considerou Nikolai totalmente culpado. Ele foi condenado à prisão perpétua, cumprindo a pena em uma colônia penal de regime especial. O tribunal destacou o caráter intencional das ações, a sequência na sua execução e a tentativa de ocultar os vestígios do crime. Nikolai era um criminoso frio, com sangue de criança nas mãos, e não merecia clemência. As fotos do local mostrando os corpos logo desapareceram de todos os grupos públicos. Talvez tenham sido removidas porque eram crianças, ou por outros motivos, mas o alvoroço continuou por muito tempo. Vladimir foi obrigado a excluir seu perfil no VK para se esconder da atenção constante. Agora ele cria a filha sozinho, que nem sequer lembra como é o rosto da mãe, e Nikolai Dubinin terá que passar o resto da vida na prisão. O que você acha sobre o que as pessoas pensam nos comentários? Escreva nas respostas aos comentários. Assista a outros vídeos no canal, eles estão saindo, mesmo que você provavelmente não receba notificações sobre eles. E inscreva-se no YouTube, ative o sininho e também no Telegram. Adicionalmente, na prisão.